Olá, hoje eu vou lhe dar dica de 4 livros do mesmo autor, do engenheiro eletricista João Mamed Filho. Não existe como você, que está no último 1/3 do curso de graduação em engenharia elétrica, seja qual for a ênfase que você está fazendo ou vinha a fazer, telecomunicações, eletrônica, eletrotécnica, sistemas elétricos de potência, controle de automação, ou qualquer outra que venha a surgir posteriormente, não existe como você não passar por pelo menos uma das obras desse autor. Afinal de contas, os livros de instalações elétricas industriais e manual de equipamentos elétricos acabam sendo livros muito utilizados no curso de graduação e, no final das contas, nós acabamos estudando pelo menos um deles. Muito comumente, pelos dois. Mas pelo menos um deles a gente passa. Se a gente não passar de forma direta, ou seja, pegando a própria obra, é porque o seu professor fez um outro material, uma apostila, um outro conteúdo, mas certamente utilizou uma das obras desse autor para poder tratar desses temas, porque são as duas melhores referências em relação a instalações elétricas industriais e também tratar a respeito de equipamentos elétricos. Mas vamos lá. Esse vídeo não tem como ser curto. Afinal de contas, são 2.696 páginas no total dos 4 livros. Tive de fazer consulta ao meu roteiro porque é muita informação. Então não tem como a gente pegar tanta informação e condensar num vídeo curto. Por isso mesmo, eu vou fazer esse vídeo dividido em 5 partes. A primeira é essa introdução, que eu espero que todo mundo veja. E depois vou fazer umas 4 partes relacionadas, cada um, a dicas em relação a 4 livros. Sob nenhuma hipótese, isso aqui é uma crítica aprofundada, é simplesmente dica em relação a como esses livros podem ser úteis, já que eles são muito úteis. Como eles podem ser úteis, na verdade, para você, de acordo com o meu ponto de vista, claro. Então, a primeira coisa que você pode ter em mente é, se tem algum livro que você tem interesse, vá na descrição do vídeo, nos capítulos que eu vou colocar e pule diretamente, após ver a introdução, para o livro de seu interesse. Se você estuda na escola técnica, talvez o professor da escola técnica que esteja ensinando disciplinas relacionadas a instalações elétricas e equipamentos, ele prefira tratar esses conteúdos com a apostila que ele mesmo vinha fazer. Só que a grande questão é bem provável que ele tenha utilizado as obras de João Mamed, como referência principal. Joia! Então, há possível chance de você usar na escola técnica essas obras. Na graduação, acaba sendo compulsório. Praticamente impossível imaginar que em algum momento o professor não diga a você que certo conteúdo está como referência principal, como fonte principal, no livro de João Mamed, e você vai fazer uso do próprio livro em si. Se você faz concursos na área de eletrotécnica, ou mesmo nas áreas de eletrônica, porque no final das contas, mesmo como você faz nas áreas de eletrônica, tem sempre um pouco a respeito de eletricidade industrial, vamos dizer assim. Há enorme chance de você precisar dessas 2 primeiras obras que eu acabei falando, instalações elétricas industriais e manual de equipamentos elétricos. Por que motivo? Porque as bancas adoram a obra de João Mamed para usar como referência principal em muitas e muitas questões. Pegam as ilustrações dele para tratar, em questão de concurso, se baseiam no texto dele, quando não, pegam a figura e parte do texto dele para usar como meio para você analisar um cenário específico. Então, é concurseiro, essas 2 obras são muito interessantes de você ter. E se você é profissional de mercado relacionado com eletricidade industrial, eletrotécnica industrial, ou trabalha em sistemas elétricos de potência, principalmente relacionado a concessionário de energia, ou também relacionado a sistemas elétricos de potência para grandes indústrias, os livros dele, inclusive os outros 2 que eu vou fazer os comentários hoje, mais específicos, são muito interessantes. Aí vem a pergunta, se esses livros me servem desde a escola técnica, passando pela graduação, chegando a estudos eventuais em concurso, ou caso seja concurseiro mesmo, até minha vida profissional, então vale a pena tê-los, não vale? Eu diria que sim. No final das contas, eu tenho uns 4 aqui, e não quer dizer que eu trabalhe com todas essas coisas. Quer dizer que, de vez em quando a gente precisa consultar certos conteúdos, é a obra de João Mamed que tem esses conteúdos. Não há muito o que fazer. Inclusive, um comentário a ser feito. Os livros não são muito didáticos. Quando me refiro a livros não muito didáticos, não quer dizer que a explicação seja deficitária. Eu quero dizer que não é um livro pensado como os livros didáticos de matemática, que tem teoria, tem aplicações, tem problemas propostos, tem exemplos, tem, enfim, uma sequência de apresentação que é bem pensada, centrada no aluno.
Os 4 livros são bem centrados em consulta, são livros muito bons para serem consultados, o que não quer dizer que não dê para aprender o conteúdo com eles também. Não significa dizer que você tem apenas de consultá-los quando você tiver uma dúvida. Dá sim para você chegar lá de peito aberto, vamos dizer assim, de mente aberta, sem saber muita coisa e aprender certas coisas. Mas não é a didática de um livro de matemática, de física ou mesmo muitos livros de engenharia elétrica. Os 4 livros que a gente vai tratar aqui nessas dicas são Instalações Elétricas Industriais, Manual de Equipamentos Elétricos, Proteção de Sistemas Elétricos e Subestações de Alta Tensão. E eu vou colocar links na descrição desse vídeo para você ir direto para a editora, que obviamente fez os livros. Obviamente esses livros também podem ser adquiridos por qualquer site de venda de livros e também nas livrarias. Afinal de contas, eles são populares, são livros fáceis de você encontrar. A sua biblioteca da sua universidade, da sua escola técnica, provavelmente tem também todos os 4. Então, são livros muito comuns de serem utilizados. Uma das coisas que muita gente talvez tenha curiosidade é sobre o próprio João Mamed Filho. Mas vou lhe ser bem sincero, uma pessoa que tem uma obra tão grande, não serei eu que vou apresentar as principais qualidades, o currículo dele, porque a obra dele já é consolidada. Então eu coloco na descrição do vídeo um link para um mini currículo feito pelo próprio autor, eu imagino, afinal de contas é um pequeno blog no qual ele escreve artigos para, ou melhor, com conteúdo sobre sistemas elétricos de potência. E você talvez tenha interesse também em ler artigos de João Mamed Filho sobre sistemas elétricos de potência. Como eu também tenho um blog que trato de temas correlatos, eu também coloco logo abaixo na descrição do vídeo um link para o meu blog também. Mas tem um comentário que eu achei relevante fazer, que é o fato de que é muito comum a gente pensar que uma pessoa com obra tão extensa, ele é formado em universidade pública ou é professor de universidade pública. E na verdade ele é graduado numa universidade privada e é professor, ou foi professor pelo menos por 30 anos em universidade privada também. Então no final das contas esse universo restrito de competência relacionada à universidade pública, o engenheiro João Mamed Filho quebrou completamente. Vamos então agora falar da primeira obra dele, Instalações Elétricas Industriais. Nada mais relevante do que começar já apresentando a obra, né? Todas as 4 eu tenho em versão impressa. O comentário adicional a ser feito, que no final das contas aqui ó, é a 9ª edição. E em 2023, logo no comecinho de 2023, e eu estou gravando esse vídeo no comecinho de 2023, já surgiu a 10ª edição, daqui a pouco eu faço comentários sobre isso. Esse, dentre todos, é o mais próximo de um livro didático. E é o livro, obviamente, que se você tiver de escolher um deles, é o livro que você deve ter de João Mamed Filho, porque no final das contas ele te serve muito. O volume, dá para perceber que é enorme, né? São 945 páginas nessa 9ª edição, em 16 capítulos. É muita coisa. Aí vem um porém. Tem capítulos como, por exemplo, de iluminação industrial, partida de motores, fórmulas elétricos, proteção contra descargas elétricas, usina de geração industrial, ou seja, temas que muito provavelmente uma única pessoa em talvez toda a carreira não venha trabalhar. Afinal de contas, desses temas que são bem afastados uns dos outros, talvez você não utilize parte do conteúdo do livro em sua vida, o que não é um problema. Afinal de contas, você não sabe sobre o seu futuro e não sabe se vai precisar ou não dessas informações. Então, tê-las aqui num livro que está disponível na sua biblioteca particular, por si só já é algo interessante. Então, o livro não obrigatoriamente vai te servir de forma integral, o que não quer dizer que isso não seja útil. Mas há também no livro temas que são quase universais, como por exemplo, motores elétricos, sistema de aterramento e automação industrial. Em algum momento, pessoas que trabalhem com qualquer um dos temas que eu citei antes, como sendo temas bem afastados uns dos outros, deve lidar com máquinas elétricas, com motores elétricos especificamente, com aterramento e com algum tipo de automação industrial. E ele trata dessas coisas também. O livro é muito rico aqui em exemplos. Então, ele trata de apresentação de equipamentos, a integração dos equipamentos e assim, após a apresentação de equações, tipicamente sem aquelas deduções detalhadas de livros didáticos, a apresentação de equações, muitas delas baseadas inclusive em norma, para que você faça cálculos específicos a respeito de certos processos industriais, elétricos industriais, melhor dizendo. Um único porém,
que eu devo fazer o comentário aqui de forma mais explícita a respeito desse livro, é que a geração tratada é a geração termoelétrica. Não é tratada a geração fotovoltaica nem da geração eólica. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Pelo lugar, porque está escrito no capítulo a respeito do que tem e, portanto, aquilo que não está escrito é o que não tem. Você vai procurar outra fonte. Só que a curiosidade maior hoje em dia e muitas aplicações hoje em dia são desses dois tipos de geração. O que não quer dizer que o autor deva colocar isso em nenhum momento no livro dele. Afinal de contas, a gente escreve o livro de acordo com aquilo que a gente sabe. A gente não tem que pegar com informações que a gente não sabe e tentar condensar no livro para agradar o público. A gente escreve a respeito da nossa competência. E, obviamente, se ele não escreveu aqui, é porque, no fim das contas, ele não vem tratando desse assunto. O que não é um problema sobre hipótese nenhuma. Então, sobre geração com base em fontes renováveis, talvez você tenha de procurar uma outra referência. Na 10ª edição, como eu te mostrei aqui, eu tenho uma 9ª edição, a 10ª edição, na capa, aparece lá placas fotovoltaicas, mas eu vi o sumário do livro na 10ª edição e os capítulos em si não foram alterados. Então, eu não sei em que momento, caso tenha surgido a geração fotovoltaica, em que momento isso foi apresentado de forma explícita na 10ª edição. Dentre todos os livros, eu diria que esse aqui é o mais abrangente. Então, se eu tivesse de recomendar uma única obra para você adquirir, eu diria, recomendo que você adquira Instalações Elétricas Industriais. Em algum momento, caso você lide com eletrotécnica, seja de forma direta ou indireta, há grande chance de você precisar desse livro. Obviamente, se você lida pouco com eletrotécnica, ainda que isso apareça de forma transversal em sua profissão, você não precisa adquirir o livro, pois a empresa que você trabalha certamente vai ter uma unidade, ou você pode fazer uma consulta eventual pegando o livro emprestado com outra pessoa. Como eu disse, esse livro não é didático, sobre o ponto de vista da didática que a gente tem nos livros de ensino médio ou nos livros de matemática e de física da graduação. É um livro muito voltado à consulta, mas não quer dizer que os exemplos não te ajudam a entender muita coisa. E a cereja do bolo é o apêndice. Apesar do livro ter 16 capítulos muito bons, ele tem um apêndice que, no final das contas, trata de aplicações. Os apêndices são muito mais, vamos dizer assim, rápidos, sobre o ponto de vista de que são apresentadas equações e são feitos os cálculos para te mostrar uma aplicação a respeito dos conteúdos dos capítulos. Então, parte do pressuposto que o conteúdo dos capítulos foi incorporado por você, estão em sua mente e, obviamente, na hora de apresentar uma aplicação mais alongada, ela possa ser apresentada de forma mais rápida, de forma mais direta, melhor dizendo. Vou dar ênfase novamente ao fato de que o livro utiliza muitas normas como base, por isso essa ênfase profissionalizante dele. E se ele se baseia em normas, significa dizer que, ao se alterarem as normas, novas edições passam a ter o seu devido valor. Mas volto a dar ênfase em te dizer que se a norma que se alterou é de um tópico que não é de seu interesse, versões anteriores do livro continuam tendo o mesmo valor. Só para deixar claro como essa questão relacionada à norma é relevante, em 2015, a norma 5419 sobre proteção contra descargas atmosféricas, ela foi atualizada. Ela passou a ter 4 volumes, sendo que o volume relacionado aos riscos de uma descarga atmosférica atingir uma edificação ou uma instalação passou a ter um peso enorme. E o livro de Instalações Elétricas Industriais não fugiu disso. Ele apresenta de forma clara como calcular esses riscos. E você vai ver, quando você pega a norma, que isso é enorme. Uma pessoa, por exemplo, que comprou uma edição do livro de Instalações Elétricas Industriais com a versão anterior da norma, certamente está muito defasado em relação à pessoa que pegou a norma nova. Afinal de contas, a atualização da norma foi uma modificação enorme. Outras normas mais, muitas vezes se altera pouca coisa. Às vezes algumas definições, às vezes alguns índices, às vezes coisas tão irrelevantes que nem justificam a mudança da norma, mesmo assim é feita uma atualização. De qualquer forma, fique atento a isso. Caso queira adquirir uma edição anterior, mais barata, utilizada, já usada, não é problema, desde que você avalie se no ano que foi lançado o livro, ele já tinha atualizado a norma do conteúdo de seu interesse. Que fique claro isso. O segundo livro de nosso interesse aqui, Manual de Equipamentos Elétricos. Na ordem
da prioridade de aquisição, vamos dizer assim, caso você esteja perdido, caso você não saiba o que deve adquirir, esse seria o segundo que eu lhe daria dica. Sabe a impressão que eu tenho em relação a esse livro? Quando eu me formei, eu talvez devesse ter essa obra aqui, ou quando estava estagiando, acho que é o contexto melhor, ou você no início do seu emprego, ou você estagiando, desde que seja na área de eletrotécnica, seja na indústria ou não concessionária, ter um livro como esse me ajudaria muito. Afinal de contas, muitos dos diálogos que você via acontecer dava a impressão de que as pessoas estavam tratando de conteúdo do outro mundo, que entendiam muito a respeito de muitas coisas, e na verdade uma consulta desse livro nivelaria muita coisa. Então, caso você esteja estagiando e se perca nas reuniões ou nas discussões com engenheiros mais experientes, talvez dar uma consultada nesse livro seja uma boa. Talvez tê-lo na sua gaveta para anotar os nomes que você não conseguiu entender e buscar aqui, talvez te ajude. Por exemplo, vamos ver aqui alguns capítulos que tem nesse livro. Para-raios a resistor não linear. Chave fusível indicador unipolar. Primeira chave em destaque. Múrfulas terminais, primária e terminações. Sabe o que é uma múrfula? Vai descobrir. Condutores elétricos. Transformadores de corrente, transformador de potencial, bucha de passagem, chave seccionadora, mais uma chave aqui na jogada. Fusíveis limitadores primários. Primário porque, obviamente, tem circuito de distribuição primário e secundário. Primário, no caso de alta tensão. Painéis elétricos. Disjuntores de alta tensão, mais uma chave na jogada. Transformadores de potência. Note que transformadores ele passa por transformador de corrente, transformador de potencial, transformador de potência. Depois capacitores de potência, chave de aterramento rápido, mais uma chave. Resistores de aterramento, reguladores de tensão, religadores automáticos, seccionadores automáticos, mais uma chave aqui na jogada, com ênfase obviamente na proteção. Isoladores. E no fim, descarregadores de chifre. Note que o conteúdo é amplo e que cada capítulo talvez tenha para você uma utilidade em época diferente de sua vida. Alguns nem tanto, porque no final das contas, se você vier a trabalhar com transformadores, é bem provável que você venha fazer uso dos três simultaneamente. Afinal de contas, os T6 e TPs estão juntos nas medições dos próprios transformadores de potência. Mas uma ênfase tem que ser dada aqui. Olha o título do livro. Manual de equipamentos elétricos. A ênfase, por exemplo, vou dar o exemplo de transformadores e capacitores, que a gente pode fazer uma comparação com outros livros didáticos que a gente vê durante a graduação. Quando a gente vê transformador na graduação, a gente vê muita ênfase no modelo. E tá tudo certo, tá tudo ok. É assim que tem que ser, inclusive porque muitos de nós, engenheiros eletricistas, muitos de nós se dedicam a fazer estudos relacionados a modelos, fluxo de carga, cálculo de curto-circuito e assim vai. O livro não tem essa ênfase, o livro fala a respeito de que materiais compõem o equipamento, como esses equipamentos, como esses dispositivos específicos que compõem o equipamento são interligados para que o equipamento, obviamente, seja funcional. Que ensaios devem ser feitos para validar o funcionamento do equipamento, que ensaios devem ser feitos para você receber os equipamentos no caso de você ter adquirido. Então, a ênfase aqui tem um viés profissionalizante. Serve muito para quem faz projeto, porque, por exemplo, quando se trata de um projeto, você faz um projeto, mas tem que validar se o seu projeto coincide com as expectativas. Esse livro traz esse ponto de vista. Serve muito a quem trabalha no laboratório, porque quem trabalha no laboratório, que é quem valida os equipamentos, inclusive, precisa saber que dados ele vai ter de coletar. Esse livro fala a respeito disso. Para quem trabalha em campo, mais ainda. Afinal de contas, quando você vai trabalhar em campo, você tem que ter expectativa em relação ao que você vai encontrar. Você não pode olhar uma figura como uma imagem de um transformador no mundo real e não fazer ideia do que aquelas partes representam, que funcionalidades tem cada uma das partes. Então esse livro te dá essa visão. Então lembre-se que o título do livro sugere bem em relação ao conteúdo, que é sobre o fato de te ajudar a identificar as funcionalidades dos equipamentos, valores nominais, ensaios que devem ser feitos, enfim, é um viés bem profissionalizante. O livro tem uma questão: por ter muito conteúdo sobre o ponto de vista de equipamentos elétricos, ele é bem enciclopédico, ou seja, apresenta muita informação, mas a parte da didática, como eu disse a vocês, não tem inclusive como, talvez até tenha como, mas no final das contas, é muito difícil apresentar de forma didática equipamentos como esses, nessas quantidades, melhor dizendo.
Mas, afinal de contas, isso não é um problema, porque o momento que você vai ler esse livro, em tese, você já passou por disciplinas mais básicas e consegue entender os modelos que regem esses equipamentos e a utilidade dele em si. Aqui você precisa de uma outra informação, que é um viés mais profissionalizante. Esse livro tem 20 capítulos, eu falei a respeito de todos eles, e tem 666 páginas. Porém, diferentemente do livro de instalações elétricas industriais, que tinha um apêndice com um conjunto de exemplos de aplicações diversas dos conteúdos dos capítulos, aqui o material complementar está no site da própria editora. Uma abordagem muito boa, inclusive, porque quando você faz um arquivo digital, caso tenha alguma alteração, é muito mais fácil fazê-la na forma digital do que na versão impressa, né? Se tiver algum erro ou caso você queira complementar um material complementar, o digital é fácil de ser modificado, enquanto que a versão impressa tem que esperar uma nova edição. É uma boa estratégia, uma estratégia inteligente também. Terceiro livro da nossa discussão. Esse livro, o engenheiro João Mamed Filho fez em parceria, melhor dizendo, com seu filho, Daniel Ribeiro Mamed. Aqui vem uma questão relacionada a esse livro. Proteção de sistemas elétricos. A expectativa que se deve ter em relação a este livro deve ser diferente da que você deve ter de livros de proteção de outros autores. Por exemplo, é muito comum que os livros de proteção de sistemas elétricos de potência eles tenham ênfase em cálculos de curto-circuito, fluxo de carga em primeiro lugar, geralmente se roda um fluxo de carga, depois se faz análise de curto-circuito ou condutor aberto, e aí sim se faça a avaliação do sistema de proteção. Aqui é um livro que trata muito mais de equipamentos. Então, no final das contas, a ênfase aqui é diferente. Poderia até ser um livro chamado de Equipamentos de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e, em si, a filosofia de proteção de sistemas elétricos de potência. O nome poderia ser maior para ser abrangente. Só para lhe dar alguns números interessantes. O capítulo de relés de proteção, que é o capítulo 3 desse livro, tem 187 páginas. O único capítulo, que é o capítulo 3 de relés, tem 187 páginas. É um capítulo fantástico. Então, um monte de tipo de relés estão lá, descritos, sempre como equipamentos. Joia! Já capítulo, por exemplo, como proteção de geradores, tem 45 páginas. Ou seja, a aplicação, uma das aplicações mais nobres, inclusive, aplicação em proteção de geradores, tem 45 páginas. Proteção de linha de transmissão tem 35 páginas. E note, eu falei que tem 45 páginas a proteção de geradores e 35 páginas a proteção de linha de transmissão. Mas não falei hora nenhuma, apenas 45 ou apenas 35. Por que motivo? Porque ele dá ênfase aos relés no começo e trata deles para que na hora que ele vai explicar o uso, melhor dizendo, desses relés de proteção nas linhas de transmissão, nos geradores, também vai ter outras aplicações de outros equipamentos sendo protegidos. Ele não precisa ficar dando destaque ao equipamento que protege em si. Então, ele tem uma ênfase em tratar de equipamentos de proteção no começo e depois dá ênfase em como outros dispositivos, os de grande porte, são protegidos pelos relés. Tá tudo ok, tá tudo certo, tudo muito bem pensado. Coisa importante também é você saber que isso aqui não é um livro de fabricante. Ou seja, você não vai abrir o livro, estudar e vai descobrir como parametrizar um relé do tipo A, B ou C. Afinal de contas, para você saber como parametrizar um relé do tipo A, B ou C, você tem que pegar o datasheet, o manual do fabricante do relé. Ele te fala a respeito de como funciona, melhor dizendo, um tipo de relé A, B ou C. E, obviamente, que tipo de parâmetros são importantes. Como esses parâmetros estão colocados dentro de um equipamento específico, é o fabricante que vai determinar, e ele trata disso aqui de forma prática, mas não sobre o ponto de vista do experimento físico com um dispositivo de um fabricante específico. O livro tem 10 capítulos, 555 páginas. Note que nenhum livro dele é um livro curtinho. É muito comum que o autor brasileiro faça aqueles livros de engenharia bem pequenos, 150, 200 páginas, como se não bastasse com uma fonte descomunal, né? E ele não. O livro é de 555 páginas, 10 capítulos, é um livro encorpado e, como todos os livros dele, com muito conteúdo a respeito do que se propõe tratar. Coisa importante também que o material suplementar do livro de proteção, ele está no site, também não está no próprio livro. Então, caso você venha adquirir o livro, o material complementar você encontra em formato digital.
A última obra sugerida do dia, subestações de alta tensão. Não dá para você ver aqui, mas está aqui escrito 13,8, 69, 138, 230 kV. Ou seja, são os 4 níveis de tensão de subestações que ele desenvolve projetos aqui. ênfase, o título do livro não deixa claro, mas as subestações tratadas aqui são subestações de transformação. O que eu quero dizer? Transformação de tensão, seja aumentando ou diminuindo a tensão. Essa ênfase necessária porque existe outros tipos de subestação. Por exemplo, uma subestação de manobra. Existem subestações que estão em certas localidades específicas somente para fazer manobra, para fazer um certo fornecimento de energia passar de uma linha 1 para uma linha 2, por exemplo. Então, só se faz a manobra do sistema elétrico de potência, fazendo com que o fluxo de potência saia de um circuito e vá para um outro, por exemplo. Tem subestações, por exemplo, somente para compensação de reativos. Você pode ter um compensador síncrono ligado em algum ponto de uma linha de transmissão. Obviamente que numa linha de 230 kV, por exemplo, o compensador síncrono não é um equipamento que vai funcionar com as tensões terminais de estator em 230 kV. E vai ter um transformador entre a linha e o compensador. Mas o propósito não é transformação de tensão. O propósito é compensação de reativos. Se no meio do caminho de uma linha de transmissão ou outros motivos quaisquer, é necessário que se coloque um reator indutor de grande porte, sistema elétrico de potência, pode ser que o reator seja tão grande que tenha uma subestação só para ele. Pode ser que seja necessário também colocar capacitores. E pode ser que se tenha uma subestação somente para aquele banco capacitivo. Mas esse livro trata de subestações de transformação. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele trata das bases necessárias para você entender sobre subestações. Então, são conteúdos que são válidos para todos os níveis de tensão de subestações transformadoras que ele trata no livro. Conceitos, equações, equipamentos, procedimentos também. E depois, os capítulos 5, 6 e 7, ele trata, respectivamente, de subestações transformadoras de 13,8, 69, 138 e 230 kV. Desenvolvimento de projeto de subestações não é feito por uma pessoa. Aluno de graduação adora imaginar que as outras pessoas entendem de tudo, por isso fazem aquelas perguntas sem sentido que o professor responde qualquer coisa e o aluno aceita, né? Parece que a gente sabe muito. O projeto de subestação é feito por uma equipe, porque projetos outros também, mas subestação em específico, ainda mais quando o nível de tensão vai aumentando. Porque existe o calculista, as pessoas que fazem os cálculos relacionados a condutores, em relação a equipamento, a fluxos magnéticos, a campos elétricos e assim vai, compatibilidade eletromagnética. Muitas vezes não somente um calculista, porque são áreas bem distintas. Existem as pessoas que fazem os desenhos, os cadistas. Os desenhos são do tipo elétrico, mas também são desenhos do tipo mecânicos. Então, hoje em dia não existe a possibilidade de uma subestação, mesmo de pequeno porte para atender a um prédio residencial, que ela não tenha um desenho em 3D, onde os equipamentos estejam bem desenhados e a alocação de cada um deles dentro da subestação esteja bem clara. Isso não existe. Então é uma equipe que faz. Então não fique na cabeça que você vai adquirir o livro e vai sair fazendo subestação, porque isso aqui não é feito nunca por uma única pessoa, mesmo as de menor porte. Então, tenha isso em mente, por favor. Esse livro tem 8 capítulos e 530 páginas. Mais uma vez, todas as obras de João Mamed são obras que merecem algum respeito pelo volume. E note, uma parte significativa do volume do livro, ou melhor, do conteúdo do livro, não está aqui nessas páginas físicas. Por que motivo? Porque no final das contas, muitas das plantas que são indicadas aqui estão em formato digital que você pode pegar, no caso de adquirir o livro, na própria editora. Então, muitas plantas que estão aqui são indicadas para você, obviamente, estudar sobre o desenvolvimento de projetos de subestações de alta tensão na forma digital, pegando os arquivos na própria editora. Eu disse que ia fazer
a divisão do vídeo em 5 partes, mas acabei fazendo essa sexta só para me despedir de vocês. Lembre-se que na descrição do vídeo tem links para a obra de Mamed, ou melhor, as obras de Mamed, e te encontro no próximo vídeo do canal. Até breve!